Bem-vindo ao canal Criando Raízes. Deus e a sua criação. Aquecimento global. A mudança climática, ou aquecimento global, é considerada por muitos alarmistas como sendo causada pelo homem e potencialmente catastrófico. Alguns estão convencidos de que o nosso clima é frágil, que as atividades humanas estão a causar alterações perigosas no clima e que é essencial tomar medidas corretivas imediatas. É evidente que as alterações climáticas não são uma questão puramente científica. Embora haja certamente questões que são mais importantes para um cristão, a mudança climática é uma questão que não devemos ignorar. As consequências tanto da ação, quanto da inação relacionadas ao clima, podem impactar o bem-estar de todos os habitantes da Terra. Além disso, o Senhor nos deu a responsabilidade de cuidar deste planeta que Ele criou. Para que possamos fazer bem essa tarefa, precisamos saber mais sobre nosso clima. Os cristãos são menos propensos a se preocupar com o clima saindo do controle, pois acreditam que a Terra e seu clima foram projetados e criados por um Deus onisciente e todo-poderoso. Aqueles que acreditam que os céus e a Terra são o resultado de um processo aleatório e acidental, naturalmente estarão preocupados com o que pode acontecer a seguir. A temperatura média global está realmente aumentando? A resposta curta é sim. Esta é uma questão no âmbito do debate sobre as alterações climáticas em que existe um acordo razoável. As medições de temperatura têm sido feitas desde 1880 em estações meteorológicas terrestres. Essas medições indicam que houve um aumento de cerca de 0,72 graus Celsius na temperatura desde 1880 d.C. Embora o efeito ilha de calor urbana, o acúmulo de áreas urbanas ao redor dessas estações meteorológicas, seja provavelmente responsável por uma parte desse aumento de temperatura, uma parcela significativa do aumento é real. Muitos dos que atualmente afirmam que não há aquecimento global estão se referindo apenas aos últimos 15 anos. Os dados de satélite, que são os dados mais precisos disponíveis hoje, não mostram nenhuma mudança significativa na temperatura média global neste período. Embora isso seja tecnicamente preciso, é um pouco enganoso, já que a tendência geral nos últimos 400 anos é de alta. Ninguém sabe se a temperatura vai subir ou cair nos próximos 400 anos. Nossos modelos climáticos estão longe de serem úteis para responder a essa pergunta. Muitos continuam a afirmar que os cientistas que acreditam na criação e têm uma visão de mundo bíblica, negam que a temperatura global tenha aumentado nos últimos séculos. Não é bem assim. Vários artigos foram publicados nos últimos 10 anos indicando uma concordância geral com esse fato entre os cientistas da criação. As discordâncias estão nos seguintes pontos. Este último aumento de temperatura está fora da variabilidade normal do clima? O aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera é a causa do último aumento da temperatura? Os modelos matemáticos atuais do clima são úteis para prever o futuro? Primeiro precisamos definir o que entendemos por clima. O clima é comumente definido conforme citação do site da NASA a seguir. Clima é a descrição do padrão de longo prazo do tempo em uma determinada área. Alguns cientistas definem clima como tempo médio para uma determinada região e período de tempo, geralmente levado ao longo de 30 anos. Dado esse prazo de 30 anos, então, sim, o clima global está mudando. No entanto, se você considerar que o clima deve ser definido como padrão climático ao longo dos séculos, como alguns fazem, então a resposta seria diferente. Embora este artigo não responda conclusivamente à questão se o período quente medieval foi mais quente do que o nosso clima é hoje, ele fornece uma aproximação sensível das temperaturas globais passadas e nos dá alguma perspectiva. É importante lembrar que a ciência não pode nos dizer com certeza o que aconteceu em um passado distante.
Portanto, nenhuma causa especial é necessária para explicar a temperatura global atual. No entanto, é razoável tentar entender as causas da variação normal de temperatura, para que possamos cuidar melhor do planeta, no caso se a temperatura ultrapassar a faixa normal em uma extensão prejudicial à vida humana. Os membros do IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, estão convencidos de que os gases de efeito estufa gerados pelo homem são a principal causa do aquecimento global. Em seu último relatório, em 2014, eles colocaram assim: as emissões antropogênicas de gases de efeito estufa aumentaram desde a era pré-industrial, impulsionadas em grande parte pelo crescimento econômico e populacional, e agora estão mais altas do que nunca. Isso levou a concentrações atmosféricas de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso sem precedentes em pelo menos os últimos 800 mil anos. Seus efeitos, juntamente com os de outros fatores antropogênicos, foram detectados em todo o sistema climático e são extremamente prováveis de terem sido a causa dominante do aquecimento observado desde meados do século XX. Por muito provavelmente, o IPCC significa que eles estão 95 a 100% confiantes nesta conclusão. Sem falar de 800 mil anos, como eles chegaram a esses dados? É altamente improvável que os humanos tenham causado esses outros ciclos de aquecimento queimando combustíveis fósseis. É evidente que não há correlação da atividade humana com a temperatura global nos últimos 2000 anos. Obviamente, não há medições diretas de CO2 atmosférico até agora, mas os cientistas estimaram a quantidade de CO2 no ar nos últimos 1000 anos. Essas estimativas são baseadas no ar que ficou preso nas camadas de gelo na Antártida. Mais recentemente, núcleos de gelo foram removidos muito mais profundamente na Antártida. Os dados dessas camadas de gelo levaram os cientistas a acreditar que os níveis de CO2 atmosférico oscilaram entre cerca de 180 partes por milhão e 300 partes por milhão. Novamente, essa estimativa da composição do ar em tempos passados é baseada em suposições sobre o passado das quais não podemos ter certeza. Por outro lado, o CO2 é muito importante para a vida na Terra. As plantas crescem usando um processo incrivelmente complicado e brilhantemente projetado chamado fotossíntese, onde cerca de 50 enzimas e 100 cofatores trabalham juntos para pegar CO2, água e luz solar e convertê-los em açúcares e oxigênio. É um acidente que a concentração de CO2 tenha permanecido em uma faixa que permitisse que as plantas sobrevivessem, ou foi por um ser inteligente? O clima da Terra é incrivelmente complicado e atualmente não é bem compreendido. Isso é óbvio quando você olha para a falta de sucesso dos muitos modelos climáticos diferentes. Atualmente, os modelos nem sequer combinam bem com as temperaturas passadas, muito menos prevêem temperaturas futuras. Os climatologistas parecem obcecados em entender o efeito dos gases de efeito estufa e aerossóis causados pelo homem. Mas estes têm um efeito menor em relação aos principais efeitos naturais de nuvens, vapor de água e CO2 natural. Obter uma melhor compreensão desses efeitos naturais permitirá que os climatologistas comecem a fazer modelos melhores. Infelizmente, não seríamos capazes de fazer modelos altamente preditivos agora, mesmo se entendêssemos nuvens, porque não há poder computacional suficiente disponível para fazer os cálculos, na resolução necessária para prever com precisão nuvens individuais. Parece que os políticos e a mídia sempre se preocuparam com o clima. No final da década de 1970, havia uma preocupação com o resfriamento global. A temperatura havia diminuído por cerca de 30 anos, e muitos estavam convencidos de que estávamos indo para a próxima era glacial. Quase imediatamente, a temperatura começou a subir e continuou a subir até por volta do ano 2000. No início do novo século, os políticos clamavam que o aumento da temperatura global estava saindo do controle, e culpavam a humanidade por causar isso. No auge da preocupação com o aquecimento, começou a ficar óbvio que o aumento da temperatura havia parado, e pouca mudança foi notada agora nos últimos 15 anos. Na ausência de uma tendência de aquecimento ou resfriamento de curto prazo sobre a qual entrar em pânico, os políticos passaram a dizer que os padrões climáticos são muito mais extremos do que no passado. Mais uma vez, não há evidências convincentes para apoiar essa nova alegação ao considerar a perspectiva de longo prazo. Mesmo o último relatório do IPCC contradiz significativamente essa visão.
O dióxido de carbono é fundamental para a vida vegetal e deve permanecer acima de cerca de 180 partes por milhão para sustentar nossa única fonte de alimento. Qual é a sua visão de mundo? Você confia que Deus brilhantemente projetou e criou tudo e confia que Ele tem seus melhores interesses no coração? Ou você sempre estará preocupado que o planeta está prestes a sair do controle? Ao refletir sobre isso, pense nestas coisas. Uma reação nuclear no núcleo do Sol nos fornece exatamente a quantidade certa de calor, e a superfície do Sol é a temperatura certa para nos fornecer a luz visível de que precisamos. Água, CO2 e metano de fontes naturais causam um efeito estufa que se estima que aumente a temperatura da Terra em cerca de 15 graus Celsius. Caso contrário, a Terra estaria congelada. A vida vegetal e a vida animal são totalmente dependentes uma da outra. As plantas crescem consumindo dióxido de carbono e liberando oxigênio. Os animais crescem consumindo oxigênio e liberando dióxido de carbono. Os oceanos são uma tremenda força estabilizadora para a temperatura da Terra, e eles contêm um grande reservatório de CO2. O ciclo hidrológico de evaporação e chuva fornece um mecanismo de transferência de calor ao redor da Terra e fornece água doce para plantas e animais. As nuvens ajudam a controlar a temperatura da Terra, refletindo parte da radiação solar no espaço e absorvendo parte do calor irradiado da Terra. Tudo faz parte de um design grandioso. A evidência da provisão de Deus está em toda parte. Porque desde a criação do mundo, seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina foram claramente vistos, de modo que somos indesculpáveis. Romanos 1:20. Portanto, fique tranquilo. A Terra está aquecendo, mas a culpa não é sua. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado, e até o próximo vídeo.